Belo Horizonte. É com um crescente entusiasmo que o mineiro vê a sua formosa capital expandir-se, tornando-se uma das maiores cidades do país. Construída pelo esforço e pela tenacidade do homem de Minas Gerais, essa majestosa cidade já abriga mais de 700 mil habitantes e caminha a largos passos para o seu primeiro milhão. Pode-se se assegurar que Belo Horizonte é um dos municípios que mais crescem em todo o Brasil. Nos bairros e vilas, encontramos realizações necessárias, que são exigidas pelo crescente desenvolvimento que sofre esta cidade. Após uma semana de trabalho árduo, o Belo Horizontino goza da tranquilidade dos finais de semana. Aos domingos, depois de um sábado de descanso, as famílias se reúnem em seus compromissos religiosos. A gente era de uma família da primeira igreja presbiteriana e durante a semana os irmãos achavam difícil de pegar ônibus com criança, naquele tempo que levava todo mundo para a igreja, né? Então achava difícil durante a semana ir para a primeira igreja, lá no alto. Como na floresta não tinha nenhuma igreja presbiteriana, e na época muita gente tinha menino pequeno. Então eles achavam uma distância enorme da floresta até a primeira igreja. Nem todos tinham carro, né? Andava-se muito a pé, muito a pé. Todas as vezes, de manhã para a igreja voltava, de tarde também voltava, andava-se muito a pé. E o meu pai gostava muito de abrir igrejas, né? Ele saía pregando para todo lado, para todo mundo. Então um dos sonhos dele era abrir uma congregação da primeira. E como a maioria das pessoas morava na floresta, eu pensei, aqui é o melhor lugar. Eles começaram a reunir nas casas, porque não tinham uma casa alugada, não tinha um lugar ainda. Então eles se reuniam nas casas. Eu lembro de reunião lá em casa. A sala minúscula, né? Mas cabia todo mundo, que não era muita gente. Sempre tive... Como hoje, sempre tinha alguém, né, para falar, ler a Bíblia, cantar os corinhos. Às vezes tinha alguém para acompanhar com o violão, às vezes não. Corinhos, tinha muita oração, né? É a base, né? É a oração. Tinha muita oração e não acabava muito tarde, né? Porque o povo tinha que voltar. Com isso, foi crescendo, aí resolveram alugar uma casa para se tornar congregação da primeira igreja. Aí que foi lá na rua Guanhães. Era uma casa velha e foi mesmo abençoada. Não ficou nada. Lá era muito gostoso. Eles pegaram, derrubaram 2 paredes e em 3 cômodos formaram o templo, né? E lá acontecia todos os cultos e era interessante porque era pouca gente, então acontecia várias vezes, acontecia de um pastor estar pregando, não vou saber qual agora, e uma irmã levantar a mão, peraí pastor, é sobre isso. Então às vezes o culto virava até um estudo bíblico. Eu comecei a frequentar a congregação da 8ª aqui no Alto Colégio Batista, atrás dessa moça. E nessa época eu não tinha vínculo nenhum à igreja. E até escutava o contrário, que o crente era muito perigoso. Não vai lá não, que crente é perigoso, assim vão te amarrar lá. Mas aí eu comecei a frequentar a congregação e eram 6 ou 8 famílias que tinha por ali. E aquelas 6 ou 8 famílias muito unidas, né? Família do Moacir, família do Dr. Eudes Baltazar, ali no campus, né? Depois comprou o terreno na rua Itamogi, ali no Alto Colégio Batista, onde hoje tem a igreja presbiteriana.
conforme o antigo reverendo Wilson Souza, falecido, querido, estimado, que já faleceu há muitos anos, falava Rua Itamogi 70. Essa igreja pequenininha, de 6, 8 famílias, cresceu. E esse montão de gente que hoje, a 8ª igreja. E as lembranças que eu tenho da 8ª são as melhores possíveis.